Bom dia, galerinha. Eu sou a professora Camila de História. Eu e a professora Cristiane iremos dividir os segundos anos de História. Eu fico com o segundo A e B e os outros segundos são da professora Cristiane, tá? Nessa aula nós iremos aprender a América pré-colonial. Como foi essa América pré-colonial? Então vamos lá para a nossa linha do tempo. Ok, então vamos lá. A América pré-colonial, ela durou de 1500 a 1530. Ela corresponde àqueles primeiros anos de colonização do Brasil pelos portugueses, tá? E ela também marca pela atividade econômica do pau-brasil. Aqui na nossa linha do tempo, nós temos a partir de 1531, que já é considerado o Brasil colonial. Nós temos a chegada do Martinho Afonso de Souza. Em 1532, nós temos a fundação da Vila de São Vicente. Em 1534, nós temos as capitanias hereditárias e a fundação dos engenhos dos Erasmos, engenhos de açúcar. Nós temos em 1549 o governo geral. Nós temos a União Ibérica de 1580 a 1640 e nós temos o Conselho Ultramarinho de 1642. Essa linha do tempo, ela tá no nosso livro didático, tá bom? Eu não sei se vocês já receberam o livro, mas eu tô com ele aqui em mãos. Vocês irão receber o nosso livro didático. Para quem já tá com o livro, que tenha pegado, eu não sei como é que funciona essa questão do livro na pandemia, mas pode ficar tranquilo que nós vamos ter textos auxiliares, tá bom? Nosso livro, o capítulo 2, começa na página 25 e acaba na página 36 com as atividades. Todo esse conteúdo que está sendo ministrado para vocês nessa aula foi baseado nesse livro. Teve algumas questões que foram pesquisadas assim, em alguns outros artigos, porém não vem ao caso porque são coisas bem pequenas, tá bom? Então vamos lá. Nesse slide tem alguns textos introdutórios, que é a montagem da colônia portuguesa na região, que hoje é o Brasil, foi parte de um projeto que se integrava à dinâmica política, social e econômica do desenvolvimento europeu da época. Durante o período colonial, houve também uma diversificação econômica e social, com o desenvolvimento de diferentes práticas econômicas voltadas para o consumo interno e para a efetiva ocupação das terras brasílicas. Então, vamos lá para o nosso próximo slide. Então, vamos lá, galera. Nosso Brasil, ele foi descoberto no dia 22 de abril de 1500, tá? Os portugueses conseguiram descobrir o outro lado do oceano. Então vamos lá. Foi uma dominação ou foi um descobrimento? Dominação. Vamos ver o significado da palavra. Supremacia em dirigir e governar ações de outrem pela imposição de obediência. Dominação. Descobrimento é criação, invenção de algo, descoberta. Então vamos lá. Quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, eles encontraram o Brasil uma terra sem habitantes, uma terra não povoada? Ou eles encontraram uma terra já povoada por povos que não tinham escrita, que eles mesmos colocaram como povos indígenas, colocaram índios. Eles não tinham escrita, os índios não tinham práticas escritas, viviam em povoamentos totalmente atrasados, realmente nativos, totalmente atrasados de acordo com o pensamento português. Então, foi um descobrimento ou foi uma dominação dentro do território brasileiro? Eles descobriram uma terra e dominaram os povos lá existentes, tá? Essa dominação que houve nos povos indígenas, elas explicam muito a questão da miscigenação que nós temos hoje de vários povos. Nós, brasileiros, nós não temos uma origem de um único povo. Nós não somos só de origem só portuguesa, nós não viemos só dos portugueses. Nós somos a mistura de portugueses, de índios, de africanos. E dentro dessa história que nós vamos estudar nessas aulas, essa e a segunda aula que fala sobre o Brasil colônia, nós iremos entender por que há essa miscigenação, tá?
Aqui nós temos a imagem de uma dominação de marionetes, como se as marionetes fossem... Realmente elas são, na teoria, elas são manipuladas por uma mão, elas não têm vida. Então, isso aí, essa imagem, ela é ela diz tudo sobre a questão da dominação, tá? Vamos lá para o próximo slide. Pedro Álvares Cabral chegou às terras da América em abril de 1500, tomando posse do território em nome de Portugal. Portugal estava focado no comércio oriental, deixando de lado as novas terras por alguns anos, pois ainda não tinham descoberto as matérias-primas do Brasil. Então, eles descobriram o Brasil, mas eles não habitaram o Brasil, porque o Brasil foi descoberto de uma forma sem querer. Nós sabemos que Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal em busca das Índias, tá? Eles não estavam em busca do Brasil. Então, a busca da Índia continuou depois do descobrimento do Brasil. Outra coisa, Pedro Álvares Cabral não chegou no Brasil como diz as imagens. Ele não chegou saudável, ele não chegou esbanjando beleza, eles chegaram fracos, eles chegaram morrendo. Por quê? Por conta de um erro de percurso ali na costa da África, um erro de percurso fez com que eles encontrassem o Brasil. Então, eles estavam sem água, sem comida. Então, não é assim, realmente como relata as imagens, tá? Na historiografia, existem vários pontos de vista de vários historiadores e muitos historiadores afirmam que essa chegada foi uma chegada com eles doentes. Eles não chegaram saudáveis. E os índios cuidaram dos portugueses. Foi como apunhalar os índios pelas costas, porque nós vamos estudar o que aconteceu com os índios depois da chegada dos portugueses, tá bom? Pedro Álvares Cabral, ele chegou com 10 naus e 3 caravelas, em torno de 1.500 homens. E aí, o que acontece? Quando ele chegou lá, chegou todo mundo doente, chegou todo mundo debilitado, e os índios cuidaram deles. As imagens tentam passar que foi uma coisa linda, chegada, mas é só a questão da manipulação da imagem, tá bom? Para garantir a posse, a coroa enviou em 1501 expedições às terras recém-conquistadas na América, que confirmou a existência do pau-brasil. Então, quando chegou, eles não tinham noção do quanto era rico o Brasil, tá? Foi diante desse processo de colonização que eles transformaram o Brasil em uma colônia de exploração. Eles descobriram o pau-brasil. Na verdade, tinha já algumas árvores parecidas com o pau-brasil na Europa. Só que o que acontece? O pau-brasil, ele foi o achado na época, tá? Porque a tinta tirada do pau-brasil, a resistência do pau-brasil, não se comparava com as árvores primas dele que tinha na Europa. Então, o Pedro Álvares Cabral chegou debilitado, houve a questão da cura dos índios, os índios curaram eles. Isso é dentro de outras historiografias que não estão no nosso livro, mas eu tenho que passar para vocês. O que acontece? Ele ele se recuperou e aí eles descobriram a questão do pau-brasil através de expedições que eles fizeram para tentar conhecer esse território. E aí iniciou o ciclo do pau-brasil, tá? Em 1503, fundou feitorias no litoral fluminense. Em torno deles cultivaram plantios e criaram-se animais com o sustento dos feitores e dos militares locais, tornando-se núcleos colonizadores. A coroa estabeleceu um monopólio real sobre essa exploração. Então, não teve outros países que exploraram o pau-brasil. Eles ficaram de olho por muito tempo. Pela Espanha ter chegado ali mais ao norte da América do Sul, eles tiveram que fazer o Tratado de Tordesilhas. E aí nós vamos estudar isso na segunda aula. Primeiramente, a gente vai entender como é que foi essa principal chegada dos portugueses, como é que foi esse ciclo do pau-brasil, o que aconteceu com essas feitorias, tá bom? Vamos lá, para o próximo slide. O famoso pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore típica. O pau-brasil é uma árvore típica da Mata Atlântica e que no século XVI era conhecida pelos índios tupis tá tão pequenininho para mim aqui, Ibirapitanga.
Ela é uma árvore que pode alcançar até 15 metros e possui galhos com espinhos. A árvore ganhou importância para os portugueses por conta da sua madeira, que poderia ser utilizada na construção de inúmeros objetos, como móveis e caixas, mas principalmente porque a resina da madeira era utilizada para produzir corante utilizado para atingir tecidos. E nessa época, o principal fabricante de tecidos era a Inglaterra. O Portugal também ganhava dinheiro vendendo o tingimento de tecido para a Inglaterra. Então vamos lá, o ciclo do pau-brasil. Ele ocorreu durante o período pré-colonial, de 1500 a 1530, foi o primeiro produto explorado pelos portugueses durante a época da colonização, tá? Ela é uma árvore típica da Mata Atlântica, galerinha, e um dos motivos da devastação da Mata Atlântica foi essa questão da exploração do pau-brasil, tá? Porque eles devastaram muitas áreas de pau-brasil. Tranquilo? Então vamos lá para o próximo slide. O que é que foi, gente, que não tá querendo ir? Acho que eu não voltei tudo. Vamos lá. E quem fazia a questão da retirar o pau-brasil, cortar o pau-brasil? Portugal trouxe pessoas de Portugal para fazer isso? Não, porque para eles os índios tinham que ser utilizados. Então vamos lá. Então entrou a mão de obra indígena. Ao chegarem no Brasil, os portugueses encontraram um território povoado. Seus habitantes, porém, desconheciam a escrita e não deixaram documentos do seu próprio passado. O conhecimento que temos sobre os índios brasileiros no século XVI baseava-se principalmente em relatos e descrições de viajantes europeus que estiveram por aqui. Então, nós não temos nada escrito sobre os índios, nós temos só contos de historiadores, pessoas que estudaram sobre as questões dos índios, tá? Qual foi o papel fundamental dos índios no ciclo do pau-brasil? Porque foram eles que retiravam o pau-brasil, que cortavam o pau-brasil e que enchiam os navios. Mas, professora, nessa época era uma escravidão? Não, não era uma escravidão ainda dos índios, tá? Os índios, eles trabalhavam, faziam as atividades e em troca eles ganhavam espelhos, isqueiros. Eles não sabiam o real valor das coisas. Para um índio que vivia numa mata, que tinha que fazer o fogo, acender o fogo de forma manual, para ele um isqueiro era algo surreal. Eles não tinham acesso ao espelho, eles se olhavam através do reflexo da água. Quando eles tiveram o espelho, para eles o espelho era uma coisa muito valiosa. Então, houve essa prática do escambo. Eles enchiam, cortavam a madeira, tirava a madeira, cortava, enchiam os navios em troca desse tipo de coisa. Mas, professor, então os índios eram burros. Galerinha, falta de conhecimento, tá? Essa alienação, falta de conhecimento. Eles não sabiam, por exemplo, que um isqueiro era uma coisa fútil para os portugueses, que era uma coisa barata. Para eles era uma coisa super cara, porque eles tinham que fazer o fogo manualmente. A questão do espelho também, eles não tinham um espelho. Eles só viam através do reflexo da água. Quando o português esperto, malandro, pega e entrega um espelho na mão do índio, o índio vai fazer o quê? Isso é muito valioso. Então, vale a pena o meu trabalho. Tá? Beleza que depois isso se transformou, lá na frente nós iremos estudar. Isso se transformou, por exemplo, no começo era espelho, era um isqueiro, depois foi vindo a troca com armas, tá? Houve o índio se revoltando, porque não queria mais receber esse tipo de coisa, e aí a gente vai ver a questão da escravidão dos índios e dos negros, mas isso já na segunda aula, tá? Vamos ler o textinho aqui. Os indígenas passaram a trabalhar em atividades de extração de madeira. Eles realizavam corte e transporte de toras. Em troca, recebiam objetos vistosos, mas de pouco valor, como espelho, miçangas, instrumentos de ferro. Essa prática ficou conhecida como escambo, que é a troca de itens. Principalmente a questão dos itens fúteis, né, galera? Vamos pro nosso... Então, vamos lá. Então, vamos entrar realmente no começo da exploração do Brasil. Professor, então quer dizer que o ciclo do pau-brasil não foi exploração? Foi uma exploração. Mas Portugal se voltou para o Brasil, olhou para o Brasil como uma colônia rica de exploração em 1530. Mas por quê? Vamos lá. No início de tudo, o Brasil foi encontrado sem querer, porque eles estavam atrás das Índias. Depois que encontrou o Brasil, eles acharam as Índias. O que acontece? Eles começaram a explorar
As Índias, os temperos, as riquezas e etc. E o que acontece? Foi 30 anos depois que eles resolveram olhar para o Brasil dessa forma. E outra coisa, um dos motivos foi que o comércio português do Oriente ele entrou em crise, tá? Reduzindo esse lucro de Portugal. Então, o Portugal precisava ganhar mais. Com essa redução, eles mandaram várias expedições, como a de Cristóvão Jacques, a de Martim Afonso de Souza, que foi em 1531. Martim Afonso ele trouxe homens, plantas, ferragens, utensílios domésticos, tá? E criou as Sesmarias. Dentro dessas Sesmarias, que era lote de terras, nós vemos depois a criação das capitanias hereditárias. Então aí já começa o primeiro foco de colonização realmente dentro do Brasil. Pessoas que foram para lá, que foram para habitar e para morar. E aí o primeiro passo para efetivar a colonização foi enviar uma expedição de Martim Afonso que eu acabei de falar. Ele trouxe homens, sementes, plantas, ferragens. E ele organizou outras expedições de exploração do território para conhecimento e busca de riqueza. Nessa época ninguém sabia que tinha ouro do Brasil, ninguém sabia que a terra do Brasil era boa, tá? Mas com essas expedições, eles começaram a descobrir tudo isso. E outra, Portugal precisava de dinheiro. Portugal enriqueceu em cima dessas colônias, em cima dessas terras que eles encontravam, como a questão da Índia, como eles exploraram na África, só que na África eles exploraram mais os negros. Veio a questão muito da escravidão dos negros na África, foi esse tipo de exploração. No Brasil já foi a terra, já foi a riqueza dentro do Brasil. E a sua política colonizadora constituiu na distribuição de Sesmarias. Os portugueses que disputassem e cultivassem a plantação de cana-de-açúcar na construção do primeiro engenho nas colônias. Então aí que a gente vai começar a surgir a questão do período do ciclo do açúcar no Brasil, tá bom? Mas primeiro nós vamos ver como ficou a questão das capitanias hereditárias, como ficou a questão do governo geral, tá bom? Então vamos lá para esse slide. Capitanias hereditárias, aí faltou um Szinho, vou botar aqui um Szinho, deixa eu ver se eu consigo botar, tirar aqui o meu, aí minha fotinha reaparecendo aí, um Szinho aqui, tá bom? Vou botar aqui o negocinho para cima e aí... Vamos ler o texto para me explicar? Foi a adoção do sistema de capitanias hereditárias. Trata-se da doação de largas faixas de terra aos capitães donatários, regulamentada pelas cartas de doações e forrais. Donatários deveriam fundar vilas, nomear funcionários, distribuir sesmarias, aplicar a justiça, arrecadar impostos devidos à coroa e defender seus domínios contra os ataques de nativos estrangeiros. Então vamos lá, o que aconteceu? Portugal não era nada bom, gente. Os portugueses eram muito safos, muito inteligentes, tá? E aí o que aconteceu? Para melhor distribuição, eles doavam essas terras para os capitães donatários, para eles cultivarem, fundar vilas, fazer suas administrações e pagar impostos da coroa. Se a coroa não doasse, por exemplo, essas faixas de terras para terceiros cuidar, talvez ela não conseguiria ficar com aquele território tão grande, não conseguiria cuidar daquele território. Então veio a questão das trocas dos títulos, tá? Que nós vamos ver depois no Brasil imperial, muito essa questão do título de conde, duque, etc, para juntar o território. Então Portugal sempre foi muito inteligente em questão a isso. Ele pegava, doava através das cartas de doação, que era tipo um documento que passava para esse capitão donatário, que eram militares, que eram pessoas que tinham alguma influência em Portugal, que queriam vir para o Brasil, tá? E aí eles davam para essas pessoas esses documentos que permitiam essa criação das capitanias hereditárias, tá? E essas cartas, galerinha, elas sempre davam mais poder à coroa portuguesa. Beleza, eu dava a minha pedaço de terra ali pro meu donatário, entregava o papelzinho, você é responsável, com privilégio e tal, mas você tem que dar 1/5 de tudo pra coroa. O que você produzir, você vai ter que dar pra coroa. O metal precioso que você achar, você vai ter que dar pra coroa. Enfim, não era dado, ou seja, tinha que dar uma porcentagem para a coroa.
E disso tudo foram criadas 15 capitanias doadas aos particulares, e que mais prosperaram foi a de São Vicente e Pernambuco. Mas esse sistema ele não funcionou por falta de recurso, tá? E de interesse dos donatários. Muitos donatários viram, por exemplo, tinha muitos lugares que não tinha metal precioso, não tinha uma terra muito boa. E aí o que acontece? Isso aí gerou uma falta de interesse. E para Portugal era muito sério isso, porque existiam outros países que já estavam de olho no Brasil, tá? E aí a gente vem com a questão do governo geral. E eu vou explicar para vocês o governo geral no próximo slide. Deixa eu tirar aqui na minha ferramenta aqui. Vamos lá. Governo geral foi um sistema de governo criado em 1548 com o objetivo de organizar a administração colonial. Seu primeiro governador foi Tomé de Souza, tá? Mas eu vou explicar passo a passo como foi essa organização chamada de governo geral, tá? Houve um fortalecimento na administração da colônia, criando uma organização chamada governo geral, que consistia em centralizar o governo e tinha muitos poderes e também muitas obrigações, tá? Eles deveriam neutralizar possíveis ataques indígenas, porque muitos índios não eram pacíficos, muitos índios queriam defender a sua terra, queriam que os portugueses fossem embora, combater ou aliar aos índios. Então é a questão se você não pode com seu inimigo, você vira amigo dele. Então muitos índios se aliaram aos portugueses, dificultando essa questão da expulsão dos portugueses pelos índios, o que nunca aconteceu. Só houve algumas guerras internas entre os índios e os portugueses, mas como os índios eram arco e flecha, era espada, poucos tinham espada, né? Enfim, questão das espadas já depois da troca do escambo, porque eles não fabricavam as suas próprias espadas. E aí, houve muitas guerras, tá? Mas os índios eram muito mais fracos do que os portugueses. Os portugueses tinham arma de fogo, coisa que os índios não tinham. Depois eles passaram a ter com o escambo, porém mesmo assim os portugueses eram muito mais fortes. Reprimir invasões de estrangeiros, a Holanda ficou de olho no Brasil. A Espanha teve o Tratado de Tordesilhas, ficou de olho no Brasil. Enfim, outros países, outras colônias que dominavam as outras, queriam explorar o Brasil, porque o Brasil era rico e eles descobriram isso durante esse Brasil colonial. Eles tinham, nesse governo geral, a obrigação também era fundar povoados, construir navios fortes com a madeira do pau-brasil, garantir monopólio real sobre o pau-brasil, não deixar outro país explorar o pau-brasil, incentivar o plantio de cana-de-açúcar, nós vamos estudar o ciclo do açúcar posteriormente, promover expedições para procurar metais preciosos e defender os colonos. Então, sempre existiu várias expedições no Brasil para achar esse bendito desse metal precioso, para achar riqueza, enfim. Como eu falei, Tomé de Souza ele foi o primeiro governador geral. E aí nós temos uma parte bem legalzinha, que Tomé de Souza trouxe muitos degredados, que eram homens brancos e pobres e criminosos. Mas não eram criminosos como nós vemos hoje, que mata, que domina, enfim, que faz atrocidades. Eram pessoas que, por exemplo, sujavam a rua, cortava árvore de fruta, matava colmeia de abelha, desrespeitava, fazia fraude de alimentos, botava alimentos para vender a mais, fazia alguns furtos internos. Então, esses degredados, eles eram trazidos para o Brasil. Então, professora, um dos motivos do nosso governo ser corrupto e picareta também foi essa questão que a gente foi povoado por ladrão. Calma, a gente escuta muito isso. Esses degredados, eles não eram pessoas totalmente ruins. Eram pessoas que tinham cometido essas pequenas coisas que hoje pra gente é normal, que não devia ser. E eles eram trazidos pra cá. No que eles foram trazidos pra cá, eles se juntavam com os índios. E aí, furavam os beiços, começavam a se comportar como os índios. Eles começaram a criar povoados, criarem famílias, ter várias índias, tendo muitos filhos. Isso, para os portugueses, era ótimo, porque esses carinhas que lá em Portugal não era nada, que eram ladrões,
que eram pessoas que não tinham perspectiva de vida, que eram realmente imorais para os portugueses, eles foram os principais mistura de povo, que misturou com os índios. Esses homens, eles misturavam muito com as índias, misturou muito com os costumes indígenas, mas para Portugal era muito bom isso, porque tinham portugueses cuidando das terras do Brasil, para outras pessoas não invadirem. Professora, mesmo assim, ainda acho que a corrupção do Brasil é muito culpa da colonização. Realmente, galerinha, os portugueses eram muito terríveis, eram muito malandros, eram muito espertos demais. Então, imagina. E os índios também não ficavam muito lá atrás. Os índios também não eram de total burro. Tá? Hoje nós percebemos muitos índios malandros também. E aí foi uma mistura dos índios com os portugueses, com os africanos, com a revolta dos africanos sobre a exploração sobre eles. Então aí misturou e formou o brasileiro. Enfim, os índios hoje... Por que os índios hoje têm muito benefício? Porque realmente, galerinha, houve meu celular descarregando, perdão. Houve muito essa questão que os índios também foram muito oprimidos. Eu falo assim, muitos índios eram malandros e tal, mas os índios sofreram demais com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Houve disseminação de tribos, acabaram com tribos. Depois veio a escravização dos índios, mas ela não perpetuou porque era... Um negro trabalhava por cinco índios. Por 5 índios, um negro trabalhava. Então, era muito melhor escravizar um africano. Então, os índios sofreram muito. Por isso que nós temos hoje organizações dos índios. Por isso que hoje nós temos a questão do privilégio dos índios. Porque antes de nós nascermos, muito antes, houve uma história de exploração dos índios, tá bom? Então, vamos lá, ver se acabou. Então, essa aula fechou aqui por hoje, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós vamos estudar, estou aqui com o livrinho, a produção de açúcar, a sociedade açucareira. Nós vamos ver o papel dos jesuítas, tá? Os jesuítas, eles chegaram no Brasil para catequizar os índios. E nós vamos estudar isso na parte de escravização dos índios, porque os jesuítas, eles ajudaram muito essa questão de não explorar a questão da escravidão dos índios, tá? Ensinaram os índios a ler, ensinaram os índios a se acostumar com os costumes dos portugueses. Então, vamos estudar na próxima aula mais a fundo sobre isso. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido clara a explicação, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Façam uma atividade, a atividade está toda baseada nesse texto, nesse slide, é super tranquilo. Eu acho que são 4 questões de objetivas e uma dissertativa. Então, tá bem simples, bem prático, bem rápido, tá bom? Um abraço, até semana que vem.